nós estamos vivendo nesse sábado também um outro momento muito especial, que é o momento da Santa Ceia. Dentro do calendário da nossa comunidade, nós separamos esse sábado para a cerimônia da Santa Ceia. Já fizemos o lava-pés. Se você chegou depois e você quer participar da Santa Ceia, você pode participar aqui dos emblemas e depois você, ali no pátio da igreja, a gente tem tudo preparado para esse momento também, tá? A gente sempre traz uma orientação. A Santa Ceia, ela não é uma cerimônia para quem merece, mas ela é uma cerimônia para quem precisa. Todos nós precisamos, todos nós precisamos. O Senhor, Ele deixou essa cerimônia registrada na Bíblia e Ele disse que a gente deveria fazer isso em memória dEle. O apóstolo Paulo, ele colabora quando ele diz que examine-se o homem a si mesmo e coma. É por esse motivo que muitas vezes, mesmo querendo, as crianças elas não participam, porque não têm a condição de examinar-se e entender tudo aquilo que está envolvido nesse momento. Então, a gente dá essa orientação, a gente traz essa informação, e seria muito bacana que nós acompanhássemos todo o calendário da igreja, das atividades da igreja, e não deixássemos isso ser uma surpresa para os nossos filhos só no dia do evento, para que ele já viesse já preparado, entendendo o que é que está acontecendo, e aí, de uma forma especial, ele também participasse ou não da Santa Ceia. Tá bom? A gente vai fazer uma pequena reflexão e depois nós vamos à experiência com os emblemas que representam o corpo e o sangue de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, quero fazer uma oração com vocês e a gente continuar. Deus amado, querido, muito obrigado, porque nós sentimos a Tua presença aqui nesse lugar. Quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, a Tua palavra diz que o Senhor se faz presente. A gente te agradece, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado porque nós vamos abrir a Tua palavra. Nós vamos extrair conhecimento da Tua palavra. Conhecimento esse que nos ajuda a não vivermos apenas uma experiência de um momento, mas de uma vida. Nós estamos aqui porque queremos colocar Jesus para dentro de nós, para dentro da nossa vida, para dentro dos nossos negócios, para dentro dos nossos sonhos, para dentro da nossa casa. Nós te pedimos porque entendemos que precisamos. Então, que o Teu Espírito possa nos ajudar e que esse momento ele se repita no cotidiano da nossa existência, numa experiência profunda e significativa com Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, então, no livro de Hebreus, no capítulo 12. A gente já usou o texto, do capítulo 12, agora para a dedicação do Pedrinho. E vamos continuar aqui no capítulo 12. O capítulo 12 de Hebreus, ele é muito significativo. Na verdade, todo o livro de Hebreus, ele tem uma mensagem muito significativa, porque logo depois das suas viagens missionárias, depois que ele encontrou Jesus ali no caminho para Damasco, o apóstolo Paulo, ele parte para pregar o Evangelho. E aí nós conhecemos, após o livro de Atos, as epístolas paulinas, contando as histórias desse homem que torna-se, então, missionário. A gente lê o texto de Atos 20, 24, na dedicação, na ordenação do Gustavo,
e é o momento em que ele entende o antes e o depois, o que ele deveria ser agora. Ele diz isso, né? Em nada considero a vida, contanto que eu complete o ministério, e eu pregue esse ministério, eu fale desse Jesus. E em todos os lugares ele está falando de Jesus. Ele apanha por causa disso, ele abre mão de coisas por causa disso, ele é negado por causa disso. Ele está determinado a pregar o Evangelho, a apresentar Jesus àquelas pessoas. O livro de Hebreus, então, é como se fosse o último suspiro da pregação do apóstolo Paulo, quando ele, entendendo que os seus dias estão chegando ao fim, ele volta-se exclusivamente àquele povo que, na atitude daquela turba, né, daquele grupo de pessoas que nega Jesus e preferem Barrabás, ali eles estão decretando sentenças sobre si mesmos. E depois, no apedrejamento de Estevão, segundo todo o apanhado histórico e teológico que nós encontramos na Bíblia, o povo de Israel, que até então eles estavam representando Deus aqui na pregação do Evangelho, eles perdem esse privilégio. E aí, aos gentios, conforme a Bíblia diz, aos gentios, todos aqueles que não faziam parte da nação de Israel, não tinham a natureza, os genes dessa nação, a todos esses foi dado o privilégio de serem agora o Israel espiritual, a representação espiritual de Deus aqui nessa terra. Todo aquele que crer em Jesus, então passa a fazer parte do povo de Deus, e aqui estamos nós representando esse povo. E Paulo, então, ele volta-se para esse grupo de pessoas, porque ele não conseguia imaginar aquelas pessoas continuarem vivendo negando Jesus. E aí o sermão do livro de Hebreus, ele tem esse propósito. Ele começa dizendo que no passado Deus falou através dos nossos pais, referindo-se a Abraão, Isaque e Jacó, e agora nos fala através de Jesus, é quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é a propiciação nossa, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, ele está à destra de Deus intercedendo por nós, não há nenhum intercessor entre nós e Deus, a saber, Jesus Cristo. Então, Paulo ele faz todo esse apelo para esse povo. E claro que, quando isso fica registrado dessa forma aqui escrita, é porque Deus, de uma forma intencional, Ele queria também que eu e você entendêssemos isso e conseguíssemos também extrair para nós lições extremamente importantes e significativas para a nossa vida, nós que estamos vivendo hoje. E por incrível que pareça, negar Jesus não é apenas evidenciado por uma declaração pública, como fora feito por aquele grupo de pessoas quando preferia Barrabás. Negar Jesus pode estar isso sendo representado por diferentes situações vividas por nós. Naquela situação Barrabás, qualquer pessoa, qualquer experiência, qualquer lugar, qualquer objeto, qualquer outra coisa que se coloca no lugar de Jesus na nossa vida, é a declaração pública de negar Jesus. A gente aqui conhece Jesus, né? A gente sabe quem é Jesus. Não existe nenhuma dúvida sobre isso. A gente sabe quem é Jesus. E o saber, ele precisa provocar uma experiência tal que ele agora apareça no primeiro lugar. Parece um texto decorado isso, né?
mas isso é o absoluto da experiência religiosa. Colocar Jesus em primeiro lugar. Isso é o absoluto da experiência religiosa. Não basta apenas conhecer Jesus. É importante que a gente coloque Jesus no lugar primeiro da nossa vida. E isso não é fácil, não é? É fácil isso? Isso não é fácil. Mas isso é necessário. E é urgente. É necessário e é urgente. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu e essa comunidade, nós estamos muito felizes hoje também, porque nós estamos recebendo novamente o irmão Leonídio aqui. A gente te ama, do fundo do nosso coração. A gente orou muito por você, a gente tem orado por você. E ter você aqui, depois de tudo que você passou, é uma bênção, é um milagre para nós. Obrigado, tá? Quando eu vi você com um cravozinho na boca, eu falei assim, está curado. Ele sofreu um grave acidente e, graças a Deus, ele está aqui entre nós. Obrigado, querido, você está aqui. Eu quero ler o verso 25 com vocês aqui do capítulo 12. Eu quero tomar essa palavra para mim agora. Verso 25 do capítulo 12. Que diz assim, olha. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Petulância, né? Mas eu tomo essa palavra para mim. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem? Divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Vocês conseguem ver a profundidade dessas palavras? O significado pleno dessas palavras? O verso 7 do capítulo 13, eu quero construir junto com essa daqui, que diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Novamente, Paulo ele chamando a atenção para que a gente considere tudo aquilo que nós já vimos, tudo aquilo que nós já ouvimos. E quando ele diz assim, porque muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, eu quando digo toma essa palavra para mim, é porque eu estou hoje aqui e agora, mas a oportunidade da gente ouvir Deus, a gente sentir Deus, a gente ser orientado por Deus, não é uma novidade. É uma novidade? Não é uma novidade. Nós temos isso acontecendo todos os dias. De uma forma animada ou inanimada, todos nós estamos sendo, hora ou outra, chamados à atenção. Para que a gente possa considerar, e de uma forma muito especial, aquilo que Deus fala, chamando a nossa atenção, para que a gente possa fazer isso, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu vou ler com vocês, é uma porção aqui grande, eu queria que vocês me acompanhassem aí, a partir do verso 4, se quiser colocar
aquela música assim, bem suave, vai ajudar a gente a ler junto aqui o texto. Vamos juntos? A partir do verso 4. Me acompanhe, por favor, aqui. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, ou temos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Que coisa fácil de entender, não é, igreja? Verso 10, pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha só, que Ele quer elevar-nos. Verso 11, toda disciplina, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, às vezes incomoda, né? Às vezes perturba, porque a gente não quer ser chamado a atenção, ninguém gosta de que as outras pessoas descubram os seus defeitos. A princípio, parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, verso 12, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Chega de tropeçar, chega de ficar cambaleando aí, e fazei caminho reto. Agora é hora da gente firmar o passo, caminho reto, para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja o que? Curado, todo mundo curado, todo mundo disciplinado pelo Senhor, porque Ele repreende e disciplina a quantas Ele ama. E aí a gente vai e firma os joelhos trôpegos, as mãos frouxas, e a gente agora firma o passo no caminho, e a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. A gente quer isso. E a Bíblia está dizendo que o Senhor nos eleva à santidade. Por quê? Porque sozinho eu não consigo, e você também. Eu me submeti ao meu pai e à minha mãe, que com amor, por tempo limitado, eles me orientaram. Como não me submeter ao Senhor, muito mais ao Senhor? Que mensagem clara da gente entender. Paulo, ele está aqui preocupado, a gente percebe a preocupação dele. E aí, como se não bastasse, o Espírito Santo incomoda o apóstolo Paulo para que ele pudesse trazer à tona agora um exemplo que fosse marcante, significativo, relevante para esse momento. E aí Paulo diz, a partir do verso 14 do capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Ele está nos elevando a essa santificação, atentando diligentemente, porque ninguém, gente, ninguém
seja faltoso, separando-se da graça de Deus, a misericórdia de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E aí, para mim, o ponto mais sensível dessa declaração, quando ele diz assim, nem haja algum impuro, e ele busca um outro sinônimo, não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso daqui é o ponto máximo para mim dessa declaração, porque olhando para os olhos daquelas pessoas, percebendo que ainda faltava alguma coisa, ele procura essa referência aí para chamar a atenção daquelas pessoas. E você sabe como eles, e eu sei também como eles, a história de Esaú e Jacó. Lá no passado, Esaú trocou o seu direito de bênção por um prato de quê? De lentilhas. O apóstolo Paulo usa como referência isso, mas em vez de dizer, não seja um profano ou impuro como Esaú, que trocou aquele guisado gostoso, aquele ensopado gostoso, aquela comida gostosa, com muita fome. Ele diz que é um repasto. Por que repasto? Porque ainda que gostoso, ainda que cheiroso, ainda que extremamente significativo para aquele momento, qualquer coisa, quando você abre mão de Jesus, qualquer coisa é chamada de repasto, o que é o resto mesmo, o que não presta. Todas as coisas, qualquer lugar, qualquer experiência, quando alguém se submete a trocar Jesus por qualquer coisa, isso é um repasto, a Bíblia está dizendo. Sabe, gente, Esaú tinha muita fome, e o que motivou foi essa fome. E quando Jacó faz a proposta, e a nossa vida é cheia de propostas, não é? A nossa vida é cheia de propostas, e propostas e propostas. Quando Jacó faz a proposta, ele faz a proposta dizendo assim, tudo bem, eu te dou o que você quer, mas abre mão da tua bênção. E a declaração de Esaú é, de que me vale uma bênção se eu estou morrendo de fome. Jacó tinha uma fome, e a fome, Esaú tinha uma fome, e a fome de Esaú era um desejo legítimo, verdadeiro, absoluto, a realidade humana. Eu e você temos muitos desejos, muitas vontades, muitos sonhos, legítimos à realidade humana. Quem não quer um bom lugar para morar? Quem não quer uma boa comida? Quem não quer uma experiência intensa de prazer carnal? Quem não quer realizar e ter uma conta bancária muito grande? A vida nossa é cheia de desejos, de vontades. O problema é quando essas coisas, essas experiências, ainda que legítimas, elas ultrapassam os valores daquilo que é o absoluto, que é Cristo Jesus. Jesus é melhor do que tudo, é maior do que tudo. A experiência da Santa Ceia, gente, ela só tem significado pleno e absoluto quando a gente entende o que Jesus estava dizendo para aqueles homens naquele dia: quem comer deste pão, quem beber deste sangue, vai ter vida. É colocar para dentro, é abrir mão de qualquer coisa que não seja Ele. E quando o apóstolo Paulo diz assim, porque bem sabeis
que depois, querendo ele herdar a bênção, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse o quê? Buscado. Então, queridos, quando é o dia da gente chorar para ter Jesus, quando é o dia da gente clamar para ter Jesus, quando é o dia para a gente implorar para ter Jesus, esse dia se chama o quê? Agora. Não desprezeis aqueles que vêm falar da parte do Senhor, porque posteriormente pode ser tarde o quê? Demais. Gente, qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer experiência, ainda que legítima, quando colocada no lugar de Jesus, ela é chamada aqui, não é por mim não, pelo próprio Deus, de um repasto. Você não pode permitir que o banquete da sua mesa seja apenas o repasto. Cristo precisa ser o pão que é colocado para dentro da vida. Senão, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai nadar, a gente vai nadar, a gente vai nadar. E você sabe o que diz o ditado, né? A gente vai morrer aonde? Na praia. Eu não quero morrer na praia, gente. Você entende que essa é a oportunidade que Deus nos concede? Sabe, irmãos, eu já disse isso para vocês. Vocês talvez não se lembrem, mas eu me lembro porque isso é muito significativo para mim. A última vez que eu preguei aqui foi dia 15 de outubro. Já tem mais de um mês. Você se lembra do que eu preguei? Eu me lembro porque eu estou considerando isso aqui. E aí, quando eu saio ali e cumprimento vocês, eu estou muito feliz. E a minha oração, Senhor, que isso dure 1 dia, 2 dias, que isso dure 3 dias, que isso dure uma vida. Sabe quando eu vou pregar aqui de novo agora? E vocês que estão visitando a gente, eu sou pastor de 5 igrejas. E aí eu vou atendendo essas igrejas. Próximo dia que eu vou pregar aqui é dia 17 de dezembro. Quase um mês. E aí, vocês não pensam que eu não fico pensando em vocês, fico pensando em vocês. Porque essa pode ser a minha e a sua última oportunidade. E quanto tempo isso vai durar? Porque é tão claro isso, mas é tão claro, tão suficiente, tão importante, tão urgente, mas nas considerações práticas do meu comportamento, dura o tempo suficiente do caminho até chegar em casa. É como se não tivesse muito sentido isso. Não é a primeira vez que eu como do pão. Não é a primeira vez. Então, que ele seja alimento suficiente para que eu nunca mais tenha fome espiritual, para que eu nunca mais tenha as minhas mãos frouxas e os meus joelhos trêmulos, errando o caminho tão bondosamente desenhado e apontado para que eu possa chegar lá. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente viva esse evangelho, que a gente viva esse evangelho, e que a gente viva esse evangelho em nome de Jesus. Amém.